Fala, contador parceiro do Nuconte, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer a análise da aba estrutural do dashboard contábil no Nuconte. A aba estrutural é essa que é gerada a partir da importação dos balancetes sem a necessidade de uma parametrização. Hoje essa aba ela é gerada a partir da nossa inteligência artificial, que automaticamente já associa variáveis com contas do seu plano de contas e garante 100% de assertividade nessa aba. E ele começa com a avaliação de rentabilidade. E a primeira delas é o ROI, o nosso retorno sobre patrimônio. Uma taxa importante para a gente entender se hoje o investimento do sócio traz aquele retorno que ele espera da sua empresa. Hoje nessa empresa o retorno sobre patrimônio é de 7,41%. Quer dizer que o lucro dessa empresa representa 7,41% do seu patrimônio líquido. A próxima é o ROA, o retorno sobre o ativo. No ROA, ele é importante para a gente entender se os ativos dessa empresa são ativos rentáveis ou não. Se são ativos que geram um retorno proporcionalmente falando, dentro daquilo que a gente espera deles ou não. Hoje, o retorno sobre o ativo é de 2,43%, ou seja, o lucro dessa empresa representa 2,43% do seu total de ativo. O próximo indicador é o indicador do leverage, nosso indicador de alavancagem. O que o leverage quer dizer para a gente é o quanto essa empresa hoje depende ou utiliza de recursos de terceiros para poder escalar e manter a sua operação. Essa empresa hoje tem um indicador de leverage de 3,05%. E temos estudos que comprovam que um indicador de leverage maior que 3,33% quer dizer que a empresa corre um sério risco de falir por excesso de endividamento, a utilização excessiva de recursos de terceiros para poder escalar, crescer a empresa, mas sem o retorno esperado. Hoje existem duas formas da gente poder avaliar se essa empresa corre o risco de falir, a partir do seu endividamento ou não. Uma delas é pela tempestividade das obrigações, ou seja, essas obrigações são de curto ou de longo prazo, ou pela fonte desses recursos. Se hoje eu tiro muitos recursos, por exemplo, de terceiros, ou utilizo meus recursos próprios. E para ajudar a gente nessa avaliação, inclusive a gente tem a divisão da fonte de recursos no próprio indicador. Essa empresa hoje, por exemplo, utiliza 32,81% de recursos próprios, sendo que os outros 67,19% de seus recursos são todos buscados em terceiros, ou seja, são recursos que geram obrigações. E é por isso que essa empresa hoje está aqui em um leverage de 3,05%, muito próximo do nosso limite de 3,33%. E o próximo indicador, o indicador de liquidez corrente. Um indicador que avalia a capacidade de quitar obrigações referentes à utilização de ativo circulante em relação ao seu passivo circulante. Ou seja, a cada R$1 de obrigação de curto prazo que essa empresa tem, ela tem R$1,79 no seu ativo circulante, ou seja, de direito de curto prazo, aqui incluído caixa e as contas a receber no curto prazo. Já o próximo indicador é o indicador do EBITDA, nosso lucro operacional, o resultado antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Importantíssimo para a gente poder avaliar se essa empresa tem uma operação rentável ou não. E esse EBITDA é acumulado do ano. Então, desde janeiro até o ano que eu estou fazendo de análise, dezembro de 2018, ele acumulou um resultado operacional de R$ 42.576. E para finalizar a nossa aba estrutural, o último indicador é a estrutura de capital. Um indicador que é essencial para podermos analisar o formato do balanço, a estrutura do balanço dessa empresa, onde ele diz para a gente cada parcela do seu balanço e o quanto ela representa. Então hoje ela tem R$ 534.154 em ativo circulante, R$ 71.610 de ativo não circulante. O seu passivo circulante, as suas obrigações de curto prazo hoje são de R$ 298.995. O seu passivo não circulante, ou seja, a sua fonte de capital de giro é de R$ 108.023. Um patrimônio líquido, um investimento de sócios que até aqui, junto com a soma e a subtração de lucros ou prejuízos, gera um valor de R$ 184.024. E o lucro dessa empresa, que até agora
foi de 14.721. Então essa é a estrutura do balanço dessa empresa hoje, em dezembro de 2018.